Muito bem, chegamos ao momento da ministração da palavra e eu quero convidar você para estar conosco neste momento de reflexão da palavra de Deus. Você é nosso convidado a refletir a respeito da palavra de Deus para as nossas vidas. O texto que eu vou ler hoje se encontra no capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 1 é o texto que a gente vai meditar nesta manhã. A partir do versículo 43, aliás, o versículo 46, que diz assim: Perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Muito bem, nós estamos diante de um texto muito interessante, aonde Filipe havia acabado de conhecer Jesus. Jesus havia acabado de passar por Filipe e convidar Filipe a segui-lo. Filipe ficou cheio de alegria, né? Ficou em êxtase com o fato de ter sido chamado por Jesus para segui-lo. E Filipe já mostrou desde o começo que ia ser um bom evangelista, né? Já saiu convidando outras pessoas para virem a Jesus. Filipe não precisou de muita coisa para crer em Jesus. Ele simplesmente atendeu ao chamado de Jesus e começou a seguir Jesus, e na sua demonstração de gratidão, de euforia, todo novo convertido, com exceção de alguns, quando conhece Jesus, quando tem essa experiência boa de se encontrar com Jesus, ele quer que todo mundo conheça. Então ele sai falando de Jesus à torta e à direita. Ele não tem muito conhecimento, não tem condição de trazer uma palavra estruturada, uma mensagem teologicamente correta, bem elaborada, fazer uma exegese, essas coisas todas que o povo hoje acha que precisa para pregar o evangelho. Não, Filipe sai no preto, no branco, viu? No osso mesmo. Sai convidando as pessoas para vir conhecer Jesus. Bem, ele nos dá uma lição interessante. A gente às vezes diz: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei discursar. Mas não é preciso discursar, é preciso chamar as pessoas para conhecer Jesus. Tudo bem, se você vai ser um pregador, um obreiro, uma coisa assim, e quer se aprofundar no estudo, não tem problema. Não estou pregando contra a teologia, até porque eu faço curso de teologia pelo CETEL. Estou dizendo com isso, mas antes de eu fazer curso de teologia, eu já pregava o evangelho. Eu comecei a dirigir, o mês que vem eu vou completar 22 anos de ministério. Eu comecei a dirigir ponto de pregação, eu tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, um pouco tempo que eu era crente, que eu havia me convertido, né? Eu tinha 17 anos de idade quando dirigi a primeira reunião, e o primeiro hino foi o 126 da harpa. Então eu dirigi a primeira reunião como dirigente, e daí comecei a implantar a igreja. Implantei a igreja até o ano atrasado, até o ano passado. Eu cheguei aqui em junho, final de junho do ano passado, eu estava implantando a igreja. Eu estava vindo de mais uma implantação de uma igreja lá em São Paulo, em Carapicuíba. Então, desde cedo, e agora que eu estou fazendo um curso de teologia, fazendo mais porque tem coisa que o povo precisa de papel. Quer papel? Tá aí papel, tá aí papel. Mas as minhas credenciais de evangelista não é por causa do papel, não, é por causa da vida de testemunho e do evangelho, de pregação, e dedicada 24 horas ao reino. Então, Filipe foi esse cara. Ele chama Natanael. Natanael era um cidadão, um judeu bem sincero e que aguardava a esperança de Israel. E a informação que Filipe levou para
para Natanael em relação ao espaço geográfico, a condição geográfica, não batia com as Escrituras. Porque as Escrituras diziam que o Cristo nasceria em Belém da Judéia. E aí agora Natanael chega para Filipe chega para Natanael e diz: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, isso é, encontramos o Messias. Era tudo que Natanael queria, ele também esperava. Aí essa informação seguinte é o que fez Natanael recuar a princípio, e recuando com a seguinte pergunta, né? Ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu e de quem os profetas falaram, Jesus de Nazaré. Aí Natanael perguntou, aproximou-se e disse: oxe, e de Natanael de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Por que que ele falou isso? Por que Natanael usou essa expressão tão preconceituosa em relação a Nazaré? Primeiro, ele não sabia, Jesus não era de Nazaré, Jesus morava em Nazaré. Ele foi chamado Nazareno porque ele foi muito novo. Quando José veio do Egito, que o anjo orientou depois da morte de Herodes o Grande, ele foi morar em Nazaré. E aí ele foi chamado de Nazareno, porque desde pequenininho ele morava em Nazaré. Não é que ele fosse nascido em Nazaré, que ele nasceu do jeito que as Escrituras dizem, em Belém da Judéia, como os textos sagrados dizem. E aí ele pergunta: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré era uma aldeiazinha sem muita expressão e que geralmente acoitava toda sorte de coisa ruim. Daí o porquê ele perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Né? Aí Filipe não sabia mais dizer, tinha acabado de se converter. Não tinha condição de fazer uma exegese bíblica, nem usar homilética, nem preparar um sermão bem elaborado. Não. Aí ele foi à base da experiência. Sabe o que foi que ele disse? Venha e veja. Venha conhecer Jesus. E é o que eu estou dizendo a vocês aqui. Amanhã vai fazer 30 dias que eu estou aqui nesse rádio, dizendo: venha e veja. Venha e veja. Faça isso. Muita gente não vem a Jesus porque espera que Jesus faça uma coisa extraordinária logo na sua vida. Ele já fez o extraordinário. Ele morreu por você, velho. Morreu por você. O que ele fizer daqui para frente é lucro, é sobra, entendeu? Já é os respingos da graça derramada na cruz do Calvário. Aí Natanael, interessante, ficou curioso pelo fato de Filipe tão entusiasmadamente falar de Jesus, foi conhecer Jesus. Ah, meu irmão, quando chegou lá, olha que coisa extraordinária. Quando Natanael vinha se aproximando, antes de falar com Jesus, Jesus aponta para Natanael e dá um testemunho positivo a respeito dele. Disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. E eis um homem de verdade, sincero, naquilo que diz, naquilo que pensa, e que está buscando realmente, eu estou parafraseando agora essa frase de Jesus, e que realmente busca com sinceridade as verdades a respeito do reino. Aí Natanael disse: de onde você me conhece? Perguntou a Jesus. Aí Jesus disse: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ah, meu amigo, aí o Natanael desabou, se ajoelhou. Jesus só disse isso, ele desabou e disse: Senhor meu e Deus meu, se ajoelhou diante de Jesus. Jesus disse: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês só por isso? Em verdade vos digo que você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que Jesus disse isso? O que é que essa frase, eu te vi debaixo da figueira, é a coisa mais natural do mundo, você vê alguém debaixo de um pé de árvore. Por que essa frase foi tão contundente na vida de Natanael? Durante muito tempo eu analisava isso como tratando da onisciência de Jesus, que viu Natanael debaixo da figueira, e que debaixo da figueira
ele estava pensando em Deus e analisando nas coisas do reino, e Jesus sondou o coração dele. Mas depois eu vi um estudo sobre a história de Natanael. E o que é que acontece? A história esta bíblica conta que Natanael era uma das crianças que escaparam do genocídio, né? Do infanticídio que Herodes o Grande fez na época de Jesus. Quem lê a Bíblia sabe que quando os magos, os pastores do deserto, vieram a Herodes dizer que tinham visto a estrela de Belém raiar e que o rei dos judeus havia nascido, Herodes mandou eles inquirir de onde ele estava direitinho e viesse dizer a ele, para ele também ir adorar, mas não era, Herodes queria matar. Como os pastores saíram da presença de Herodes e os anjos apareceram e disseram, olha, vocês não vão, aliás, em sonho, eles sonharam, o anjo dizendo, vocês não voltem para Herodes, vão por outro caminho. Eles vão por outro caminho, depois de ter visto Jesus na manjedoura, e aí Herodes, enfurecido, manda matar todas as crianças da Judéia de 2 anos abaixo. Então foi um infanticídio horrível. Isso causou uma mancha muito grande. Só que Filipe era aproximadamente da idade de Jesus e era uma dessas crianças. E aí a história diz que os pais de Filipe tomaram Natanael e fugiram. E essa história ninguém mais sabia, só os pais dele e Natanael. Eles fugiram, e o primeiro canto que eles pararam foi debaixo da figueira. Jesus era da idade de Natanael. Só que quando Jesus disse, antes de Filipe te chamar, eu lhe vi quando você estava debaixo da figueira. Isso é, você era uma criança de colo, um bebê, seus pais fugiram, pararam debaixo da figueira, e eu que sou Deus, o Messias, já estava lhe vendo, Natanael. Essa história ninguém conhecia, só Natanael e seus pais. Quando Jesus fala isso, Jesus arranca um segredo que ninguém sabia. Jesus prescruta, sonda um segredo que ninguém sabia. Os segredos do seu coração ele sabe. E nesta manhã ele prescruta o recôndito da sua alma, os lugares mais profundos da sua alma. E ele sabe tratar das coisas mais ocultas que estão no seu coração e sabe dar-lhe respostas às suas indagações e às suas necessidades mais profundas da sua existência. Natanael se rende aos pés de Jesus, porque ele vê um cara que era da idade dele e que estava dizendo, quando você era bebê, que seus pais fugiam de Herodes debaixo da figueira, eu já estava lhe vendo. Natanael conclui que só Deus era capaz de revelar aquele segredo guardado embaixo de 7 chaves há tantos anos, há cerca de 3 décadas, o segredo guardado debaixo de 7 chaves. Ele se entrega a Jesus. Olha, Natanael não precisou de fazer exegese, não precisou de Jesus pregar, não precisou de Jesus fazer milagre, mas Natanael foi a Jesus, foi conferir aquilo que Filipe te disse para ele, e ele constatou com a experiência própria que Jesus de fato é quem Moisés escreveu e de quem os profetas falaram, o Filho de Deus que foi enviado, o Verbo que tornou-se carne e aquele que pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Hoje, o menino está diante de você, o João Bosco de Lima, o evangelista, lhe dizendo, você venha e veja. Você não se convence pelo que eu estou dizendo? Então constate, venha a Jesus e veja, faça esse teste. A gente às vezes não quer ser danado, não quer fazer tantos testes. Eu vou mostrar que eu sou macho, aí vai fazer idiotice. Então mostre que você é macho, entregando a sua vida a Jesus. Diga, Jesus, está aqui o bagaço de vida, a minha vida miserável, destruída, arruinada pelas muitas decisões erradas que eu tomei durante a minha vida. Agora, Senhor, eu trouxe aqui diante da sua presença a minha vida e lhe peço,
lhe peço humildemente, se revela a mim. Aí você vai se encontrar com Jesus de Nazaré, o dono dos céus e da terra, aquele que vive e que reina para todos sempre.